som. Boa noite, Senhor Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos ao podcast Páginas Marcadas. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, Bruno, né, Bruno? Amém. Glória a Deus pela tua vida, viu? Bruno é casado com a Rita, os dois são pastores, foram consagrados há pouco tempo. E é uma alegria, Bruno, ter você aqui hoje para a gente estar conversando sobre um tema que é tão sério e tão importante, né? Que o diabo usa tanto essa artimanha para destruir vidas, famílias, né? E você hoje está aqui para compartilhar com a gente sobre o que você viveu em relação a esse assunto que nós vamos abordar agora e contar como que Jesus transformou a tua vida, Amém. como Ele mudou completamente a tua história. E Deus é bom demais, né? Amém. Galera, eu me chamo Bruno, sou Bruno Antonioli. Como a Renata diz, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Amém. Né? Eu faço parte lá da Casa Ágape. Né? Queria mandar um abraço pro pessoal da Casa Ágape, pastor William, pastora Karen. Também para minha amada esposa Rita, que era para estar aqui, mas ela não quis ficar aqui. Já que ela chega. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre pornografia. Né? Eu fui um adolescente que eu fui viciado em pornografia. Né? Hoje, para graça e misericórdia de Deus, sou liberto da pornografia. Glória a Deus. Cuido de jovens, sou pastor de jovens na Casa Ágape, né? Já fazem 1 ano e meio que eu cuido de jovens. E eu tive uma revelação de Cristo, né? Desde novo, eu fui, dentro de tudo que eu tive dentro da minha casa. Minha mãe por várias vezes acabou separando meu pai, acabou indo embora, né, de casa. E meu pai sendo caminhoneiro, eu fui morar com a minha avó, né? E dessas idas e voltas que eu tive, tanto eu quanto meus irmãos, eu sou mais velho de 6 irmãos, eu lembro que eu procurei me encontrar em coisas que não pertenciam ao Senhor, né? Por mais que eu fui muito cedo para a igreja, mas eu acabei conhecendo a pornografia através da escola, conhecendo a pornografia dentro da escola. E por conta de muitas vezes o tédio também, mas como é que eu posso dizer? Cabeça vazia, mas também uma ansiedade, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como é o meu dia, como ia ser o dia de amanhã. Então eu acabei me enfiando da pornografia, né? E eu lembro que por muitas vezes eu entrava no quarto, na minha adolescência, acabava consumindo pornografia. Pornografia é um lugar que você entra e ela não tem saída, sabe? Talvez você que está nos assistindo, hoje eu tenho 27 anos. Quantos anos você começou? Eu comecei acho que com 12 ou 13 anos na pornografia. Com 12 ou 13 anos na pornografia, né? E era um cristão dentro da igreja e eu estava viciado em pornografia. Só que a gente não... Quando você é jovem, você não entende como é que eu posso dizer? Você não entende o tamanho do problema que você está entrando. Sim. Você entende? Por quê? Porque na escola você aprende que a sexualidade é importante, né? Quando se fala de masturbação na escola, eles falam que é importante, que é o seu preparo para a sua vida sexual. Sim. E dentro daquilo, você como jovem... Vira normal. Sim, você começa a pensar assim, é normal, todo mundo faz. E infelizmente nós não, pelo menos na minha época, eu não tinha pessoas que pregassem sobre a pornografia, né? Porque meio que esse assunto, mesmo ele sendo um assunto tão sério, tão importante, que tem que ser abordado, mas em alguns lugares ele é um tabu que não pode ser falado. Sim. Né? Sim. Fica meio que de lado ali, né? Os pastores, quem vai pregar, se sente incomodado, com vergonha, Sim. né, de falar sobre sexualidade, né, e também da pornografia, né? Sim. E muitas vezes, ou adolescentes, casais, né, entram nisso até por uma falta de um acompanhamento dentro da igreja. Sim. Porque olha para você ver, a pornografia, hoje o mercado que mais cresce no mundo é o mercado pornográfico. Internet, a internet, o que domina a internet é a pornografia. E qual que é a questão? A pornografia, você que está nos assistindo, a pornografia ela é a porta de entrada de Satanás dentro da sua casa. Então, quando você deixa de falar sobre pornografia, você deixa de falar sobre sexualidade com seus filhos, ou até com seu marido, né? Porque depois eu quero entrar nisso,
mas você acaba não sendo uma referência para os seus filhos. E seus filhos vão procurar referência em alguma coisa. E aquilo que não vai prender eles vai ser mais gostoso para eles, né? Sim. E infelizmente, como você disse, Renato, dentro da igreja é um tabu falar sobre pornografia. Só que infelizmente nós temos que entender, aquilo que é pecado precisa ser falado. Vai ser tratado, sim, né? porque os pastores, eles não estão pregando sobre pornografia, eles não estão falando sobre masturbação, eles não estão falando sobre isso. Eles estão com medo de ofender a igreja. Só que nós temos uma grande população, nós temos uma grande quantidade de irmãos em Cristo, de jovens, de meninas, né? E de homens casados que estão viciados em pornografia dentro da igreja e eles não sabem como sair, eles não sabem a quem pedir ajuda, e por ser um tabu, eles ficam com medo de procurar um apoio pastoral. Porque um exemplo, eu achava que quando eu casasse, o meu problema com pornografia acabaria, e não acabou. Só que muitos dos homens casados têm problema com pornografia por eles não ouvirem o seu pastor, o seu líder, ou alguém mais próximo falando sobre pornografia. Eles têm medo de chegar e falar assim, olha, eu sou viciado em pornografia. Porque a internet, como ela abriu essa entrada aí para Satanás entrar nessa porta, o que acontecia antes? Antes o homem, ele procurava uma prostituta. Sim. Né? Então era uma coisa visível. Eu vi ele indo lá na casa lá da luz vermelha, eu vi ele, né? Agora a internet, você pode estar com ele do seu lado Sim. ali, sentado no sofá e ele está assistindo pornografia. Sim. Então virou um canal muito fácil para entrar, né? Muito subliminar. Sim. Que a pessoa lá entra ali, vê uma propaganda, às vezes um amigo manda um vidinho pro outro no WhatsApp, né? Abre pensando que é uma coisa, quando você vai ver é outra. Sim. E aí vai despertando, vai dando legalidade, né? Renata, olha para você ver. Quando a gente é criança, eu estava falando assim, eu comecei entre 12 e 13 anos na pornografia, e quando a gente é criança, o que Satanás ele fez? Ele está preparando a geração para ser presa dele. Porque antigamente, como você disse, né, tinha que ir numa boate, tinha que ir em um lugar de prostituição para poder ver isso. Então, o máximo ali que os nossos pais eles conseguiram era uma revista. E olha lá, você entendeu? Eu costumo dizer, para um homem ter poder ver uma pessoa pelada, vamos dizer assim, antigamente, ele tinha que ou comprar uma revista ou invadir uma casa para ver alguém tomando banho. Porque era assim que funcionava. Mas e hoje? Hoje nós não temos isso. Só que Satanás, o que ele foi? Ele foi trabalhando. Então ele colocou músicas que estimulam. Eu lembro de uma música quando eu era criança que falava assim, beijo na boca é coisa do passado. A maioria do pessoal que está ouvindo, eu não vou continuar essa música, por respeito talvez as crianças estão ouvindo. Mas para quem lembrou dessa música, naquela época quando você é criança, para você não faz sentido nenhum. É só uma música. Mas na verdade, Satanás ele está preparando toda a geração para ficar presa nele. Né? Então tem pessoas que estão viciadas em crack, outros estão viciados em cocaína, outros estão viciados em bebida, outros estão viciados em jogos. Mas existe uma grande parte da igreja que não está viciada nisso, mas está viciada em pornografia. Né? E a pornografia ela está acabando com os casamentos, está acabando com os relacionamentos, ela está acabando com a vida. Por ser um tabu, né? Por ser um tabu. Eu atendo jovens, eu atendo meninas que foram abusadas sexualmente quando crianças e hoje são viciadas em pornografia. Eu atendo jovens hoje, meninos que são viciados em pornografia e hoje estão na luta para poder abandonar. Mas quando você pergunta para eles qual foi o seu primeiro contato com pornografia, com 8 anos, quem te apresentou? Meu pai. E é muito triste, porque eu costumo dizer assim, o crack, quando uma pessoa abandona o crack, o que ela faz? Ela para de passar em frente a uma boca de fumo, abandona os amigos. A pessoa, quando abandona, ela é viciada em álcool. O que ela faz? Ela abandona os amigos e para de passar em frente ao bar. Mas uma pessoa que tem problema na área sexual e moral, né? O que ela faz? É uma luta constante, porque não tem como você jogar fora.
né? Exatamente. E é uma coisa difícil, né? Mas não é uma coisa impossível. Porque, na verdade, todo vício, quando a pessoa ela conhece a Deus e a vida dela é transformada, ela continua com aquela doença com ela, sim. né? Então não tem ex-drogado, ex-homossexual, ele só que todos os dias ele vai lutar contra essa vontade. Contra essa vontade, né? Porque é a luta da carne contra o espírito. Sim. É esbofetear a sua carne a todo tempo, né? Falar não para si mesmo, negar-se a si mesmo, né? Então, essa é uma luta. Então, se a pessoa ela não entende que isso ela vai carregar com ela e ela vai ter que saber lidar com isso e falar não, é aonde existem tantas recaídas, porque a pessoa ela não sabe lidar, aquilo se torna maior do que ela, né? Do que o espírito, né? Então, ela vai deixando aquilo, a carne dela dominar, né? A vida dela, né? É muito interessante, porque olha pra você. Tudo que não é propósito é proposta. E a proposta, ela nunca te leva ao propósito. A proposta, ela vem por uma necessidade. Verdade. Você entende? Então, o que a necessidade ela vai fazer? Ela vai fazer quando quando vinha carência, quando vinha sua necessidade sexual, a imoralidade batendo na tua porta, ou qualquer outra coisa que você fizer na sua vida. A necessidade vai fazer você buscar por propostas. Né? Mas o que Cristo nos ensina? Ele nos ensina assim, ó, se um olho te faz errar, arranque. Pois é melhor entrar no reino dos céus com um só olho que com os dois ser lançados no inferno. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus ele nos propôs um propósito. Né? Mas nós estamos buscando uma necessidade. Então nós estamos vendo pessoas que foram abusadas, tanto sexualmente, mas como moralmente, como emocionalmente, elas estão buscando por necessidade. Todo mundo que age por necessidade, ela vai se mover por propostas. Sim. Sim, né? Então é por isso que você vai ver muito cristão sempre caindo. Qual que é o maior problema do cristão hoje? Né? É a inconstância e a impaciência. É a inconstância e a impaciência. Por quê? Porque no dia bom é muito fácil servir a Deus, mas no dia mal... E ele acha que um pensamento muito errado do cristão é de achar que Deus ele está dentro de uma lâmpada. Sim. Você vai lá, orou 2, 3 vezes, fez um jejum, Deus vai fazer. Vai fazer a sua vontade, porque você orou e você acha que você vai convencer com a sua oração a Deus. Né? E aí é onde muitos não entendem, porque não tem uma vida de intimidade com Deus, aí se frustra e retrocede. Sim. E como eu disse, nós acabamos agindo pela necessidade do momento. Só que o Senhor ele tem nos chamado para viver um propósito. E qual que é o propósito? O propósito tem um nome, ele se chama Jesus. Né? E Jesus é a libertação. Por anos eu estive dentro da igreja, eu tive uma vida de oração, subindo ao monte. Né? Eu e a Renata, o Ricardo, nós já fizemos parte da mesma denominação. Né? Hoje nós estamos numa denominação com nome parecido, né? Mas nós já fizemos parte da mesma denominação. E nós tínhamos o costume de ir para o monte, nós tínhamos o costume de orar. E eu sempre fui uma pessoa de oração, só que eu nunca tive uma revelação de quem era Jesus. E eu nunca tive uma pessoa referência para me mostrar o que eu estava fazendo de errado. Eu nunca tive uma pessoa para chegar em mim e falar assim, olha, você tem problema com masturbação, você tem problema com pornografia? Eu nunca tive isso. E chegasse para você e perguntasse, não, né? Nunca tive isso. E se dependesse de você não ia falar. Sim. E eu lembro poucas vezes, era tão poucas vezes que ali a gente tinha alguma coisa relacionada a isso, que separava os meninos das meninas, mas ficava aquele monte de gente, um olhando para cá do outro e perguntando assim, você tem problema com pornografia? Não vai falar. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar, olha, eu tenho problema com pornografia. Ninguém vai falar. Por quê? Porque é vergonhoso. Né? Então, mas chegou um tempo que eu tive uma referência. Né? E eu costumo falar assim, como é bom ter um pastor. Sim. Então, como é bom ter um pastor. Né? Quando eu casei, eu ainda tinha problema com pornografia. Né? Hoje eu tenho 5 anos de casado. Só que eu achava que quando eu casasse, o meu problema com pornografia acabaria. Por quê? Porque você pensa assim, tô casado, vou ter uma vida sexualmente ativa, então pra mim, isso não teve problema. E na verdade não foi assim. Não foi assim. Na verdade, o meu problema piorou, porque agora ali,
eu comecei a entender que verdadeiramente eu estava em pecado, eu estava errado e eu tinha vergonha de pedir ajuda. Eu tinha vergonha de pedir ajuda. Porque, né, na sua cabeça, o que que a minha esposa vai pensar? Sim. Só que chegou um tempo, o que acontecia? Eu vou contar um pouco do meu testemunho para você. E para você que está assistindo, para Renato. Mas eu lembro que muitas vezes eu acabava consumindo pornografia, me masturbando. E às vezes a Rita ela entrava no quarto, ou ela acordava de manhã e tinha um cheiro de esgoto dentro do quarto. Nossa. Tinha um cheiro de esgoto dentro do quarto. E muitas vezes a Rita parava e falava assim, eu estou sentindo um cheiro de esgoto. Eu não entendi o que era aquilo. E dentro de mim eu me remoendo por aquilo, porque eu tinha uma vida de oração, para as pessoas eu aparentava ser um homem de Deus, eu aparentava estar ali, mas eu não sabia a quem correr. Quem podia me socorrer, eu não sabia, porque era tabu. Né? Eu não via pessoas falando sobre isso. Foi até então que eu comecei a clamar o Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu comecei a pedir, Senhor, eu preciso me livrar disso. Só que eu entrei num lugar de... Eu sempre clamei para que Deus me tirasse desse lugar, mas eu entrei num lugar onde eu comecei a... Como é que eu posso usar essa palavra? Eu comecei a perturbar, não. Eu comecei a bater na porta mesmo, sabe? Eu comecei a falar, Senhor, eu tô aqui, me ajuda. Foi o juiz. Sim, aqui ó, me ajuda. E eu fui entender que eu precisava de ajuda. Foi aí que eu sentei junto com a minha esposa, né? Isso no ano de 2022. No ano de 2022 eu sentei com a minha esposa e eu falei para ela assim, Rita, senta aqui, eu preciso falar com você. Eu preciso conversar com você e eu preciso da sua ajuda. E a minha esposa, uma mulher de Deus, né? Glória a Deus, Deus colocou essa mulher na minha vida. Glória a Deus. E eu falei para ela, olha, eu sou viciado em pornografia, eu não sei o que eu faço, chorando, aos prantos. E a Bíblia ela diz que nós devemos dar frutos dignos de arrependimento. E o que é o fruto digno de arrependimento? Atitudes que demonstram que você está arrependido. E naquele momento eu pedi ajuda da minha esposa. Falei, Rita, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Eu não aguento mais. E foi aí que eu e minha esposa nós começamos a tomar posicionamentos que já não me deixavam mais sozinho. Chegava à noite eu já não ficava mais sozinho com o telefone. Os gatilhos. Sim. Né? E ela ficava de olho em mim. Né? Ela me ajudava como uma esposa. E quando você contou pra ela, assim, a primeiro momento, ela chorou. A minha esposa chorou. Se sentiu traída, minha esposa né? Chorou, sim. Mas eu e a Rita, a gente sempre teve uma conversa, a gente sempre foi maduro, sabe? E eu sempre falei pra Rita, eu falei assim, Rita, se você não poder falar dos seus maiores segredos pra mim, e se eu não poder falar pra você dos meus maiores segredos, não tem lógica da gente continuar com esse casamento, porque isso vai gerar infidelidade. Sim. Né? A gente não vai confiar um no outro. E um casamento, o principal do casamento é a fidelidade e a confiança no outro. Então, ela chorou, ela ficou chateada assim, né? Confesso a vocês, mas ela me ajudou. Ela se posicionou e falou, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar nisso. Só que foi um processo. Eu digo assim, ó, a Bíblia vai dizer que, ela vai dizer em Tiago que nós devemos, Tiago 5, eu acho que é esse mesmo, ela vai falar que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós venhamos ser curados. Sim. Né? Porque a gente precisa de ajuda. Só que além disso, da ajuda da minha esposa, eu tive uma outra coisa, eu tive um tempo muito grande de oração. E qual que foi esse tempo de oração? Eu comecei a reunir com meninos que passavam pela mesma coisa que eu, e nós começamos a nos reunir para orar. Então foram mais ou menos 5 meses de oração, nós íamos um monte, e orando, clamando a misericórdia de Deus. Nesse meio tempo, eu já não tinha mais o problema de como é que eu posso dizer, todo dia consumir pornografia. Nesse tempo você já estava sendo pastoreado por outros? Sim, já estava sendo pastoreado. Nesse tempo eu estava sendo pastoreado pelo pastor William, no caso. E aí ele que te direcionou esses Sim, na verdade, como que foi? Quando eu cheguei no pastor Ilha, eu fiz um pedido ao pastor Ilha. Eu não conhecia o pastor Ilha, não, mas quando eu fui para Casa Ágape, eu estava morto espiritualmente. Eu estava muito morto espiritualmente. Eu tinha me enfiado na marcenaria, eu tinha resolvido ganhar dinheiro, não queria saber mais de nada. Mas quando eu cheguei perto do pastor Ilha, né, eu vi uma referência.
eu vi uma referência. E eu vi alguém que podia cuidar de mim, podia cuidar do meu coração, né? E alguém que não tinha medo de chegar em mim e falar a verdade. Sabe? Então, meu pastor, eu falo assim, você que está me assistindo, como é bom ter um pastor, e eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor. Meu pastor me leva para o escritório, a gente brinca. Hoje mesmo, agora, porque ele mandou vídeo de piada, coisa eu gosto, brincadeira. Mas se precisar, ele me leva para o escritório. E ele senta, ele fala do meu casamento, ele me chama a atenção, ele fala, ó, Bruno, você está errando nisso, Carrita, você tem que mudar, você entendeu? Você é um homem. E muita coisa na minha vida mudou através disso, porque como a minha mãe foi separada do meu pai, como meu pai me dava estrada, eu não tive uma referência de pai, sabe? Eu nunca tive. Eu tive ótimos discipuladores, né? Eu tive o Vinícius como discipulador, eu tive o Wagner esteve aqui, o Wagner foi um amigo, foi uma pessoa muito importante, né? Mas eu nunca tive um pai, né? E o pastor William, ele foi um pai para mim nesse meio tempo. E quando eu fui para Casa Árabe, eu fui reativado. Para você ter ideia, quando eu estava na outra denominação, não, pelo amor de Deus, não denegrindo a outra denominação, não estou para isso, estou falando de mim, mas eu não conseguia cultuar em pé. Porque o peso que estava em cima de mim era tão grande que eu não conseguia cultuar de pé. Chegou um tempo que eu chegava, começava o louvor e sentava. Meu Deus. E no primeiro dia que eu estive na Casa Ágape, eu lembro que terminou aquele culto, terminou aquela reunião numa terça-feira, há 2 anos atrás, e eu lembro que a minha alegria é porque eu consegui passar o culto inteiro de pé. E naquele tempo eu fui reativado e começou um tempo novo. E 1 mês depois eu fiz um pedido para o pastor Ilha. Eu só fiz um pedido, eu falei assim, eu estou vendo alguns jovens aqui parados e eu queria poder ir com eles no monte. Esse jovem, falei, eu posso ir uma vez por semana? Eu pedi permissão dele, ele falou, pode ir, Bruno. Pode ir. Vocês, tal, todos maiores de idade, né? Tinha um só que tinha entre 17 e 16 anos. E nós começamos a ir. E nesse tempo de oração, houve uma revelação de Jesus sobre a minha vida. Porque o que aconteceu? Nós começamos a ir no monte. E nós começamos a ter algumas retaliações, algumas coisas que a gente via que era o próprio Satanás que estava levantando contra a gente, né? E a gente tinha uma questão. Qual que era a questão? Nós íamos, nós orávamos e nós ficávamos entre 2, 3 a 4 horas nesse monte orando. Nós fazíamos uma fogueira e só meninos. E chegava no final, depois que a gente já orou, a gente teve nosso momento, nós fazíamos uma roda e um dos meninos, cada um de nós íamos no meio da roda e nós falávamos uma coisa, confessávamos um pecado, íamos todos, e uns orávamos pelos outros. E um desses dias, Renata, nós estávamos numa roda, né? E nós estávamos orando pelo Maico. O Maico é um baterista lá da Casaca, nós estávamos orando por ele. E nesse dia nós tínhamos feito uma fogueira e a fogueira já tinha se apagado, ela já estava em brasa. Ela já tinha se apagado. E de repente, quando nós estávamos orando, a fogueira se acendeu. Meu Deus. Sozinha. Sem ninguém jogar nada. E ninguém jogou nada porque todos nós estávamos orando ali. Né? E eu lembro que, por último, nós fomos orar pelo Maico. Né? E eu tinha um pastor junto com a gente, ele orando pelo Marco, liberando algumas palavras para ele. E eu lembro que nós estávamos virados para a parte mais escura do monte, não tinha luz nenhuma, não tinha como ter luz. Mas eu lembro que, de repente, eu comecei, com o olho fechado, eu comecei a ver uma luz piscando na minha cara. Sabe quando você está dentro do quarto e alguém, você tá com o olho fechado, alguém assim, você percebe? Eu vi aquilo, só que piscava. E na minha cabeça, assim, que homem infeliz que está acendendo uma lanterna na minha cara. Eu pensei isso, né? Eu falei assim, nós estamos orando, pelo amor de Deus, né? né? É hora de brincadeira. Nós estamos orando. Nesse momento, quando eu abri o olho, tinha uma bola branca gigantesca em cima de mim, bem aqui, assim, ó. Meu Deus. Bem aqui. E todos orando, ninguém viu, eu olhava aqui, eu comecei a pensar, eu falei, é coisa da minha cabeça. E eu pensava que era coisa da minha cabeça, porque era o seguinte, eu sempre tive o pé no chão, sabe? Então, essa questão de sobrenatural, eu falava assim, ó, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Só que eu piscava e ela continuava ali. E ela era muito mais forte que essa lâmpada, só que ela não ardia o meu olho. E eu comecei a ver ela indo embora, e ela era gigantesca, eu comecei a ver ela indo embora. E eu piscava, porque eu falava assim, não me apareceu como um vulto aparece, ou como uma imagem. Eu via como eu estou te vendo aqui. E eu vi ela embora entre as árvores. E ela foi embora. Só que naquele dia tudo mudou na minha vida.
tudo. E a gente continuou indo no monte, nós começamos a ser transformados. Então, a maior parte da minha revelação, da minha libertação da pornografia, da minha libertação, no meu começo da minha libertação, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo batizado, mesmo muitas vezes servindo na igreja, foi através de uma revelação de Jesus. Uma coisa que eu nunca tive. Eu nunca tive uma revelação de Jesus. Sabe? Uhum. E foi um momento que Deus me pegou e Deus ele começou a se revelar. Deus colocou uma chama, um fogo, uma paixão pelo Evangelho. É uma coisa que eu nunca tinha sentido, uma coisa que eu nunca tinha visto, sabe? Uhum. E começou esse tempo de libertação na minha vida. Junto com a minha esposa, junto com atos de justiça que o Senhor veio trazendo e junto com o pastoreio. Mas o principal foi uma referência de oração, uma referência de um pai que começou a me ministrar, começou a me guiar, né, até que Jesus me encontrasse. Glória a Deus. E é tão Foi pra interessante. perto, né? Sim. Ele foi te trazendo para perto, né? Que é o papel do pai, Sim. né? E é tão interessante que você vai pegar ali João capítulo 1, o capítulo 2, eu posso estar enganado, mas você vai ver que João Batista ele estava preparando o caminho para Jesus. E João Batista está com 2 discípulos. Um dos discípulos que ele está é André, o outro a gente imagina que seja Mateus, mas não tem certeza de quem seja. Mas um era André. E o interessante é que o João Batista estava preparando aqueles discípulos para que eles tivessem um encontro com Jesus. Olha, eu estou aqui. Eu estou batizando vocês com água, mas se preparem, porque aquele que eu estou preparando o caminho é um que vai vir batizar vocês com o Espírito. Uhum. Né? E de repente, na preparação daqueles homens, Jesus passa. E quando Jesus passa, João Batista fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. André olhando aquilo, André e o outro discípulo olhando aquilo, e ele fala, mas eu estou sendo preparado para ele. Uhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir ele. Então o que nós precisamos de hoje, Renato? Nós precisamos de homens que estão preparando pessoas para encontrar Jesus. É verdade. Sabe? Porque qual que é o principal motivo de ter um discipulador, de ter um pastor? É que você seja preparado para que você encontre ele. Uhum. Sim, né? Não foi João Batista que encontrou Jesus, foi os discípulos, foi a nação. Né? Foi o planeta que encontrou o reino, né? Mas começou com um homem pregando ali, ó. Sim. Eu estou aqui batizando com água, mas está vindo um que vai batizar vocês com o Espírito de Deus. Uhum. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de homens que vão falar sobre pornografia, homens que vão falar sobre adultério, homens que vão falar sobre joguinhos. Não estou falando sobre pornografia, mas está na moda. Eu estou atendendo jovens que estão chegando em mim para pedir aconselhamento, porque eles estão tendo problemas com o jogo do tigrinho, que são jogos de azar. Jogos de azar. E o que nós precisamos? Nós precisamos de homens que vão preparar pessoas para ter uma revelação de quem é Jesus. Porque sem uma revelação de Jesus, nós não vamos para o lugar Porque nenhum. se o jovem ou o adulto, né, esteja passando por um problema desse, e ele pensar assim, nossa, mas se eu falar isso pro meu pastor, o que ele vai falar? Sim. Eu vou ficar de banco, vão me julgar, vão me condenar, vão me isolar, né? Eu já fiz parte de uma religião, há muitos anos atrás, antes do Pedro nascer, que quando a pessoa ela cometia um pecado e ela expunha o pecado dela, eles usavam o termo de que ela era desassociada do grupo. Então, ela não era acolhida. Ela falou assim, olha, você pecou? Então vem cá. Nós vamos agora te ajudar a você vencer isso aí para você não fazer de novo. Né? Sim. Então, você vai ser cuidada. Como a ovelha que se perde. O que o pastor faz? Coloca ela no ombro, ele não sai chutando a ovelha, carregando a ovelha pela orelha, ele põe ela no ombro. Sim. Ela sentiu o cheiro dele, entendeu? Ele quebra as patas dela, coloca ela no ombro e leva de volta. Dependente dele. Sim. Ela fica na dependência dele. Então, como é importante nós estarmos sempre debaixo, sim, né, de alguém que vai estar levando a gente para Cristo ali. Eu estou te ajudando. Tá difícil? Mas eu estou aqui. Renata, olha para você ver que interessante. Nós temos uma cultura
nós temos uma cultura onde as pessoas elas estão sendo descartadas. Primeiro, 2 Pedro 5, 5:3, se eu não estiver enganado, posso estar enganado o texto, mas ela vai falar assim que Pedro está falando assim para os presbíteros, falando assim, ó, não trateis de forma, como é que eu posso dizer, não trateis de qualquer forma as ovelhas, não é essa palavra que eu não lembro a palavra certinho, mas ele fala assim, não trateis de qualquer forma, não trateis com dominação as ovelhas a que Deus confiou a vocês. Então, existe infelizmente hoje uma geração de pessoas que foram excluídas e elas foram descartadas. Então, hoje nós temos seitas que elas não tratam pessoas com amor, elas tratam pessoas com descartes. Olha, quando você servir para mim, tá ótimo. Entendeu? Mas a partir da hora que você já não entrar naquilo, tchau. Mas o que Jesus nos ensina? Eles nos ensinam que nós temos que cuidar uns dos outros. Né? Antes da unção vem o amor. E não tem como você ser usado por Deus sem você amar Deus. Não tem como. É impossível. E não tem como você falar que ama Deus se você não ama o seu próximo. Então, como que pode alguém, como eu estava dizendo, nós temos muitos dentro das igrejas cristãs. Isso, infelizmente, tem na minha, tem na sua, e um monte nas denominações que nossos irmãos estão assistindo. Nós temos homens casados que têm problema com pornografia, mas nós não estamos tratando eles, porque, primeiro, nós não estamos falando sobre isso. Segundo, eles têm medo de se expor. Porque eles têm medo de ser descartados. Medo de ser descartado. Entende? Então, nós temos muitas pessoas presas. Mas como eu dizia no começo, a pornografia é a porta de entrada para Satanás. Quando eu tinha problema com pornografia, quando eu tinha problema com masturbação, eu lembro que muitas vezes batia um cheiro forte, era cheiro de demônios. Era cheiro de esgoto, Minha esposa, se ela estivesse aqui, ela podia confirmar o que eu estou falando. E nós não sentimos 1 ou 2 vezes. E o mais interessante é que depois que eu fui liberto, muitas vezes esse cheiro voltava para tentar afrontar. E a minha esposa falava assim, o cheiro está aqui, eu falo, vamos orar, vamos repreender isso, porque senão vai voltar para a minha vida. Eu estou livre disso. E eu lembro que foi uma luta, foi uma dificuldade, não foi fácil. Se eu falar para vocês se foi fácil abandonar isso, não, eu precisei de ajuda. E uma das pessoas que mais me ajudaram foi a minha esposa. Naquela época, eu não tinha tanto contato com o meu pastor. Porque é aquilo que eu falei, eu estava chegando. E o medo de ser acusado? E o medo? Porque nós somos tratados como pessoas descartáveis. Você entende? Por muitas pessoas nós somos tratados como pessoas descartáveis. Tem pessoas que a gente não ia no culto. Muitas vezes eu faltei em cultos e as pessoas nunca ligaram. Você entende? E eu me senti excluído. Né? E de repente eu cheguei num lugar que tinham pessoas que eram referências, que queriam cuidar de mim, mas como é que eu vou me abrir? Se eu falar quem eu sou, se eu tirar essa máscara, o que eles vão falar de mim? Né? E quando eu fui liberto, eu entendi, eu falei, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que começar a pregar sobre isso, eu tenho que começar a falar sobre isso. E eu comecei a entender que existe uma necessidade hoje da igreja de voltar a uma cultura de discipulado. O pastor não é aquele que, e hoje eu sou pastor, né? Ano passado eu fui consagrado a presbítero, agora há pouco, acho que 2 meses eu fui consagrado a pastor. Mas eu entendi que essa cultura de homens de cara feia, que só conversa com a igreja em cima do púlpito e não cuidam de outras pessoas, isso é errado. Você entende? Então, nós temos que tratar. E se nós cuidarmos dos pais, os pais vão cuidar dos filhos. Eu dizia para você fora, eu cheguei a falar para você, cheguei a falar para seu esposo também, cheguei a falar com o pastor Fábio, mas o tanto de jovens que eu atendo, de outras denominações, que os pais, isso não é culpa da denominação, pelo amor de Deus, mas que o casamento dos pais estão acabando e os pastores não sabem. Os pais estão com problemas em vício e muitas coisas os pastores não sabem. E por isso Satanás ele está entrando na vida dessas crianças, entrando na vida desses jovens,
sabe? O tanto de jovens que eu vejo, que eu vou conversar, e quando eu oro para esses jovens, os jovens acabam manifestando demônios, e ali a gente acaba expulsando, acaba tendo um trabalho de libertação com eles. E quando você vai conversar da vida deles, eles vão falar assim, ó, lá em casa eu tô com tal problema. Meu pai na igreja é uma coisa, mas meu pai e minha mãe dentro da igreja eles sentam do lado do outro, mas quando eles chegam em casa, eles dormem em camas separadas, um dorme no sofá, e ninguém sabe disso. Porque tem muitos jovens que não vão na igreja. Sim. Porque o pai ou a mãe, ou até os dois, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Sim. Assim, eu vou lá, eu tenho raiva daquele lugar. Eu tenho raiva de Jesus, Sim. tenho raiva de Deus. Pelo mau testemunho que está tendo em porque casa. meu pai bate na minha mãe. Sim. Minha mãe xinga meu pai. E eu vou estar lá, vou fazer parte desse teatro de horrores? Não vou. Né? Então tudo começa na nossa casa. Sim. Se a gente não der uma base, não ser uma base para os nossos filhos, Jesus não está aqui no centro, se a coluna sustentadora Sim. da nossa casa, tudo que você faz da porta para fora não serve para nada para Deus. Eu costumo dizer, se você cuidar do seu filho, eu não vou precisar cuidar dele. Exatamente. Você entende? E você, pai, você, mãe, que está me ouvindo aqui, você que deixa seu filho com o telefone, com o celular, talvez seu filho está consumindo pornografia e você não sabe. Uhum. E se você não for uma referência para os seus filhos hoje, eles vão achar uma referência má. Exatamente. Então você precisa se posicionar, você precisa mudar isso, você precisa chamar seu filho para conversar e falar, e não com uma atitude de quem vai apontar o dedo na cara dele para acusá-lo, mas falar, filho, eu tô aqui para te ajudar. Porque os nossos filhos, eu tenho um filho de 5 anos, autista, uma bênção, um presente de Deus na minha vida, mas eu decidi que eu tenho que ser o pai dele, porque hoje eu pastorei tantos jovens, mas imagina daqui a alguns anos, o meu filho chegando no meu pastor e falar, seu pastor, eu queria que o senhor me pastoreasse, porque meu pai cuidou do filho de todo mundo, ele só não cuidou de mim. Aí eu fico imaginando, sabe, Renato, um dia meu filho chegando na frente, chegando para outros jovens, talvez eu não esteja mais aqui, pessoas já casadas, e pessoas chegando aqui, teu pai foi uma bênção na minha vida. Seu pai foi um pai para mim. Nossa, seu pai me ajudou com a pornografia. Seu pai me ajudou a ter um casamento bom. Seu pai me ajudou. Nossa, hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um diácono, hoje eu sou um obreiro, hoje eu sou um grande empresário, porque seu pai pregou para mim. Uhum. Aí meu filho olhando para essa pessoa e falando assim, nossa, ele foi um ótimo. Eu queria tanto que meu pai fosse para mim o que ele foi para você. Meu Deus, verdade. Porque nós não estamos cuidando dos nossos filhos. Uhum. E quando eu fui para a Casa Ágape, né? Eu não tinha uma referência de um pai, eu não tinha uma referência eu não sabia nem o que era ser um marido. Por quê? Porque quando a referência que eu tive é uma referência de um homem e uma mulher que viviam em separação. E filhos que uma hora estavam na casa de um, uma hora estavam na casa do outro. Tem uma época da minha vida, Renata, que eu não lembro onde eu fui morar. Eu não lembro. Porque minha mãe foi embora, meu pai estava viajando, não podia ficar na casa da minha avó. E eu não lembro aonde eu estava. Eu não lembro dessa parte da minha vida. Tem uma parte da minha vida que eu não lembro. Mas a graça e a misericórdia de Deus me sustentou até aqui. Amém. Mas eu não tinha um exemplo. E de repente eu cheguei na igreja e eu encontrei um pastor, alguém que era marido, alguém que era esposa, alguém que era pai, e eu comecei a olhar. E é uma coisa tão interessante. Eu gosto de ser muito sincero em algumas coisas que eu coloco. Nós temos a Casa Ágape hoje, ela faz parte dos filhos ministeriais do Mevan. Então todo mês nós temos o café de pastores. Não é da Casa Ágape, é do Mevan, nós estamos apenas uma anfitriã. E todo mês eu vou pro Mevan Campinas. Todo mês eu vou na terça e volto na quarta. O interessante é que eu estava num carro um tempo atrás e acabou a reunião do Mevan. E meu pastor, nós entramos no carro, nós estávamos indo pro McDonald's comer. E meu pastor parou, pegou o telefone e ligou para a esposa dele. E começou a falar, como foi? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Falou com o filho dele, né? Viu a filha menorzinha dele. E beleza. E eu fiquei parado lá, eu estava mexendo no telefone, fazendo qualquer outra coisa, mas de repente eu parei. E fiquei assim, por que eu não estou ligando para Rita? Olha. E nisso eu já mandei uma mensagem para Rita. Já comecei a perguntar se ela estava bem. Mas por que isso aconteceu? Por causa de uma referência.
A cultura dos céus é uma cultura de referência. É verdade. Você vai pegar a carta ali de Tito, Tito 2, se eu não estiver enganado. Tito 2, bem no comecinho, você vai pegar ali, você vai começar a perceber que os deveres, você vai pegar os deveres do diácono, os deveres do presbítero, e logo depois pega os deveres da igreja em si. E qual são os deveres da igreja? Que os mais velhos ensinem os mais novos, que os casados ensinem os solteiros. E por assim vai. Por quê? Porque é uma cultura de referência. Por quê? Porque se aqui tiver uma referência boa, a próxima geração vai ter uma referência boa. Se aqui nós falarmos e pregarmos, lutarmos contra a pornografia, a próxima geração não vai precisar lutar. Agora, se nós ficarmos calados, Renata, se a gente fingir que nada está acontecendo, a próxima geração vai passar por problemas piores que os nossos. Porque a tecnologia vai estar mais avançada. Exatamente. Os problemas vão estar mais avançados. Uma coisa que eu penso muito, Bruno, é em relação ao legado. Sim. O que você vai deixar aqui? Né? O que nós vamos deixar aqui para quem está chegando? Sim. Né? Qual é a diferença que eu estou fazendo? Porque será que a pessoa ela olha para mim e fala assim, nossa, Renata, a mulher de Deus. Então eu quero andar com ela. Eu quero o Deus dela, eu quero o Jesus, porque eu vejo na vida dela. Agora, Renata, Deus me livre aquela mulher. É uma coisa na rua, é outra na igreja. Sim. Se você é uma pedra de tropeço na vida de alguém, um dia Deus vai cobrar da gente isso. Né? Renata, olha para você ver. Pregar é fácil. Pregar não é difícil. É habilidade. Né? Não é difícil pregar. Você pode subir lá, falar, independente se vai ser bom, se vai ser ruim. Hoje a gente está numa geração onde tem muitos coaches, tem muitas coisas. Eles sabem as palavras que vão te fazer chorar. Exatamente. Eles sabem o que vai te tocar. Eles sabem. Mas a questão não é o que você prega, é o que você vive. O que você vive. O Senhor ele não está atrás de pessoas que têm uma boa pregação. O Senhor está atrás de pessoas que têm um bom testemunho. Porque uma revelação de Cristo é uma mostra de testemunho. Olha para você ver que interessante. Um dia os discípulos eles chegam diante de Jesus e falam assim, Jesus, quem vai ser? Eu vim aqui para te pedir para poder sentar do teu lado, à tua direita. Quem pode? Né? E Jesus ele fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. A briga dos discípulos em um certo momento era uma briga terrestre. Olha, quem vai sentar do teu lado, quem vai estar no governo, quem vai estar aqui e tal. Mas por quê? Porque eles não tinham uma revelação de Jesus. Eles não tinham nada. No tanto que eles não tinham uma revelação de Jesus, e quando Jesus ele sempre pregou o que ele veio fazer. Ele sempre falou, olha, eu vim morrer por um povo, eu vim aqui para cumprir. A terra clamou por um reino, e os céus enviou o rei desse reino. E eles não entendiam. Quando Jesus estava triste, falando assim, o filho do homem, ele vai para Jerusalém, ele vai ser crucificado, vai ser morto, vai estar no terceiro dia. Pedro olha para ele e fala o quê? Para, Jesus, você vai ser morto, não. Por quê? Não faz alguma coisa, vamos mudar, vamos dar um jeitinho, mudar isso daí. Eles não entendiam. Eles tanto não entendiam que a primeira coisa que eles fizeram quando Jesus é crucificado é cada um voltar a fazer o que estava fazendo. De medo. Eles não entenderam. Então por isso que a discussão deles era tão rasa. Ô Jesus, quem vai estar no reinado com o Senhor? Quem vai estar no reinado com o Senhor? Só que chega um momento onde eles têm uma revelação em Jesus. E a revelação ela começa quando o Espírito de Deus desce, em Atos 2. Jesus fica 40 dias junto com eles e eles ficam mais 10 dias em oração. São 50 dias até o Espírito Santo descer sobre eles. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, eles começam a ter uma revelação verdadeiramente, eles começam a entender quem era Jesus, o que Jesus veio fazer. Aí a inconstância já não pegava mais eles, essas brigas bobas já não pegavam mais eles. Mas sabe o que é o mais interessante? No começo eles estavam lá brigando para ver quem ia sentar do lado de Jesus. No final, eles estavam dizendo assim, o viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Acabou a briga. Acabou a discussão.
Sabe por que nós estamos perdendo tempo com tantas coisas em vão? Porque nós não temos uma revelação de Jesus. Nós não estamos tendo, nós não estamos entendendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Só que nós temos que entender que o Espírito Santo ele não habita em lugares impuros. Você não aguenta uma casa bagunçada. Você acha que o Espírito Santo vai aguentar uma casa bagunçada? Uhum. Mas tudo começa com uma coisa, com arrependimento. Sim. A pessoa, se ela quer libertação, ela precisa se arrepender, ela precisa buscar ajuda. O Senhor colocou os irmãos em Cristo e levantou a igreja para que um ajudasse o outro. Só que não tem como ter ajuda se nós não estendermos a mão e falarmos, eu estou aqui para te ajudar. Dar essa liberdade para que seja procurada ajuda. Porque se você não fala sobre pornografia, se não fala sobre adultério... sabe uma das coisas? A gente fala de adultério para acusar, a gente não fala para tratar. Já reparou nisso? A gente fala, não, porque tem um irmão adúltero, a gente não fala sobre adultério. Né? Só que o maior problema, o adultério começa na pornografia, meu irmão. A pedofilia ela vai começar na pornografia. Nós estamos numa geração onde muitos líderes estão caídos porque eles não tiveram pastoreio. Aí eles foram para frente da obra, eles foram para frente de alguma coisa, eles foram para frente de um casamento viciados, porque não tiveram ajuda nem tratamento. E o que acontece lá na frente? Ele cai. É a consequência. Eu lembro que quando eu estava viciado em pornografia, você vai abrindo janelas de vídeos, porque aquilo já não te sacia mais, sabe? Não é qualquer coisa. No começo, qualquer coisinha é o suficiente. Chega um ponto que nada. É 40, 50, você quer consumir, você quer usufruir. E eu lembro, Renato, que era uma coisa tão grave que eu ouvia vozes na minha cabeça. Eu ouvia vozes na minha cabeça, eu lutava contra aquelas vozes. E eu não queria aceitar. Não, mas eu tenho uma vida de oração. Eu tinha uma vida de oração, mas eu continuava dando legalidade a Satanás para agir na minha vida. Mas quando o Senhor ele começou a me pegar, quando o Senhor me levou ao arrependimento, coisas mudaram. Quando o Senhor se revelou a mim como o único suficiente Salvador, quando o Espírito Santo ele se apareceu a mim, tudo mudou, Renato. Tudo mudou. Eu posso dizer para você, eu sou um homem em processo de transformação. Tem muita coisa na minha vida para mudar. E eu vou estar com 100 anos, ainda vai ter coisa na minha vida para mudar. Só que eu sou um homem em processo de transformação. Porque você entregou seu coração para ele sem reserva. Sim. A palavra de Deus fala lá em Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis. Sim. Quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você não entregar todo o teu coração, você vai buscar ele. Sim. A gente pode buscar. Ele está para todos que querem. Então, você tá orando, você está buscando, mas você não está achando. Sim. Então, ora, mas não acha. Por quê? Não está buscando de todo o coração. Sim. Né? Então, mesmo que a pessoa pode estar na igreja, tá? Não, mas eu participo da oração, mas eu não falto do culto, não sei o quê. Mas aquele pecado continua gritando dentro de mim, porque eu não estou me entregando por completo. E o Senhor, Ele quer a gente por completo. Sim. Se você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu quero o Senhor, mas aqui, essa área aqui, não. Essa área aqui também, não. Então, você vai ter com ele um relacionamento raso. Sim. De acordo com o que você está buscando. Ele vai te devolver o raso. Sim. Né? Agora, quando você busca ele, se lança, mergulha nele, fala, Deus, meu coração é pecador, é fraco, mas eu estou aqui diante do Senhor. Me dá um coração como o teu. Sim. Coração manso, humilde, pronto para te obedecer, porque o que eu vejo assim, que você foi tendo um coração pronto para ele. E até hoje você tem esse coração. Sim. Você faz, né, tá ali, tá lá, tá sempre pronto para Deus, porque sim, é ele que ele vai preencher todos os nossos vazios que quando você tinha um problema com a pornografia, você tentava suprir um vazio. Sim. Porque é sempre uma falta. Sim. A gente sempre busca algo para suprir aquilo que é falta em nós, né? Então você busca ali, busca lá, e vai buscando, cada um busca de uma forma no mundo, mas é sempre para suprir um vazio. Sim. Nunca é porque o cara é sacana, o cara é sem vergonha. Não. Sempre há uma carência. Sim. Sempre há uma falta. Sim. Né?
na necessidade. Todo excesso tem uma falta. Então, você tinha uma infância numa família disfuncional. Sim. Você não tinha referência de pai e mãe. Então, você não tinha referência familiar. Não. Né? O que o pai faz, a mãe faz, o que o pai faz junto com a mãe, como casal, como você não tinha isso. Então, é onde Satanás ele entrou ali e falou assim, mas é assim que faz, ó. Sim. É assim que você vai, né? É esse que é o seu caminho. E aí é onde você foi para suprir o teu vazio, né? E olha que interessante, né? A Bíblia ela vai dizer assim, orar e vigiar. Orar Os e espíritos estão prontos e mas a carne é fraca. É. A maioria de nós usamos esse versículo como uma desculpa para o nosso pecado. Nós usamos. Eu já usei, eu já vi muitos jovens usando. Só que o que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, a sua carne ela sempre vai clamar para o seu pecado. Sim. Ela sempre vai clamar. Mas o seu espírito está pronto. Ele está pronto para quê? Para orar. Por isso você tem que orar. Orar e vigiar. Vigiar e orar é praticamente a mesma coisa. Exatamente. É sempre estar em vigilância. Tanto é que a palavra não fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim. Porque quando a tua carne está clamando, você está lá lutando, Sim. o Espírito Santo ele vem e intercede por Sim. você, porque você está fraco ali. Você precisa dele, né? Para ele vai interceder por você. E olha que interessante, a gente usa esse versículo e fala, não, a carne é fraca. Mas o versículo não está te dando respaldo para falar que você é pecador. Sim. O versículo está dando respaldo para falar assim, ó, vigie, tenha força e continue orando. Porque a tua carne, ela não vai querer que você ore. Não, ela é fraca. Porque, além de tudo isso, a mudança da minha vida, ela veio por uma revelação de quem é Jesus. Tudo aconteceu. Só que ela só veio, a revelação ela só pode vir por uma vida de intimidade. Exatamente. Uma vida de oração. Então, talvez você que está nos assistindo em casa, talvez hoje você está passando por uma situação difícil, talvez você está viciado em uma coisa, ou talvez, como eu posso dizer, talvez você está passando por um problema financeiro, um problema de saúde. Mas o Senhor, nesses dias, está te chamando para uma vida de oração. Amém. Uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, e orar não é quando a gente tem vontade. Oração é uma submissão ao Senhor, é você tirar a sua máscara e falar, eu estou aqui, Senhor. Porque às vezes, Renata, a gente entra diante do Senhor com uma máscara. Uhum. A gente não quer falar. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de revelação do Senhor é confessar até os meus pensamentos diante do Senhor. Porque a gente tem medo. A gente veio de uma cultura onde a gente tem medo de falar quem nós somos para Deus. Só que as piores coisas que existem de nós passam no nosso pensamento. E é ali que nós estamos lutando diariamente. Não, está amarrado, não, está repreendido. Mas é o momento onde você leva até Deus. Deus, eu estava pensando nisso. Senhor, eu estava com essa vontade. Né? A própria Bíblia diz em Tiago que a cobiça ela nos leva ao pecado, mas a cobiça começa onde? No nosso coração, na nossa mente. E nós precisamos confessar. Mas a nossa geração, ela vem de um estado onde nós não podemos nos abrir com o pastor, nós não podemos pedir ajuda, não é uma cultura de referência, é uma cultura de máscara. Porque a referência, né, a gente vai falar sobre cultura dos céus. O que é a cultura dos céus? Manifestar Cristo na terra. Sim. Né? E Cristo não era falso, Cristo não tinha problema com pornografia. Né? Cristo chegou diante do templo, viu pessoas vendendo ali, né? E ele pega e começa a bater nos cambistas e virar a mesa. Uhum. Jesus não tinha meio termo com Jesus. Então, só que nós aprendemos a esconder quem nós somos. Nós estamos mentindo quem nós somos. Por mentir quem nós somos, nós não estamos sendo libertos e nós não estamos conhecendo Jesus. E esquecemos que Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Sim. Ele sabe do nosso pensamento antes mesmo de sair da nossa boca a palavra, né? Só que o que falta para nós é confessar. Sim. Confissão. Mas e o medo de perder o título? E o medo de perder o cargo? E o medo de perder a boa fama? Porque hoje, Renata, o que vale não é mais ser só um homem de Deus, mas é o cargo que eu carrego. É verdade. Né? Eu posso falar para você, hoje como pastor, como um presbítero,
Tem hora que eu tenho algumas regalias na forma que as pessoas me tratam. Sim, as pessoas me tratam com respeito. Só que Deus não está olhando para o meu cargo. Deus não está olhando por aquilo que você me reconhece. Deus está olhando para o meu coração. É tão interessante, né, que a Bíblia ela vai dizer que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, né, que ela tem poder para separar a alma do espírito. Né? E é tão interessante que toda vez que Deus ele olha para a gente, ele vê o nosso espírito. E é o nosso espírito que conta para ele quem nós somos. Então, toda vez que Deus olhando para nós dois agora, Ele está olhando para mim, para você, e vendo se eu estou falando a verdade ou não. Porque o nosso espírito, ele está revelando aos céus aquilo que nós somos de verdade. Mas, muitas vezes nós chegamos diante de Deus fingindo algo que não somos. A Bíblia vai falar sobre o samaritano e sobre o fariseu. Um chegou e falou assim, obrigado, Senhor, obrigado porque eu tenho uma casa boa, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho um bom emprego, obrigado pelo meu tipo, obrigado um monte de coisa. E de repente chega o samaritano, batendo no peito e falando assim, se propício a misericordador. Porque Deus não está olhando para o nosso tipo. Né? Diante do Senhor, não tem um pastor sentado aqui, diante do Senhor está o Bruno e a Renata. Exatamente. Entendeu? Diante do Senhor ele está vendo se eu sou um homem de Deus, se eu sou um homem pertencente a Ele. Diante do Senhor ele está vendo se a Renata é essa Renata aqui mesmo. E muitas vezes nós queremos agir por aparência, Renata. Nós viemos de uma cultura de aparência. E para nós sermos curados, nós temos que nos despir. Sim. Tirar a máscara. Eu gosto muito da passagem de Naamã. Sim. Quando ele manda lá ele mergulhar. Ele fala, nesse rio aí? Não, por que eu não vou lá pro rio de Damasco? Não, mas você tem que mergulhar 7 vezes. Sim. No Rio Jordão. Aí ele olha para aquele rio e fala, não, vou embora. Aí o servo diz, não, vai lá, mergulha, você tá falando, vai lá. Só que na hora dele mergulhar, ele tem que tirar a armadura dele. Sim. Ele não pode mergulhar com a armadura. Então, para nós mergulharmos e vivermos o sobrenatural de Deus e sermos lavados, curados pelo sangue do Cordeiro, totalmente remidos, Sim. nós temos que tirar a armadura. Porque para Deus não está importando com armadura, com título, com diploma, com um saldo na conta. Ele quer você ali do jeito que você é. Sim. E Renata, eu posso, o título que eu carrego, ele me dá autoridade sobre algumas coisas, mas ele não me dá uma revelação disso. Não. Deus, como eu estou falando de revelação, Deus ele mudou minha vida, né? Hoje eu posso falar assim, existe uma luta dentro de mim para olhar muito mais, para buscar muito mais, uma fome. A Bíblia ela vai dizer que, olha para você ver que impressionante, a Bíblia ela vai dizer que chegará um dia, né, que haverá fome sobre toda a terra, e não será uma fome nem de pão nem de alimento, mas uma fome da palavra de Deus. E a Bíblia vai falar o que sobre a fome? Bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. Então, eu tenho buscado estar mais perto do Senhor, buscar o Senhor. Mas tudo começou através de oração. Por quê? Porque a oração ela é a forma que Deus governa o seu povo. Sim. Deus te governa pela oração. Através da oração. Pode reparar para você ver. Quando você está bem aqui, de repente você vai para um tempo de oração com o Senhor. Você sai daquele quarto falando assim, meu Deus, eu estou em pecado. Eu fiz tal coisa, eu briguei, falei de mau jeito com meu marido. Nossa, eu agi de forma na igreja, eu fiz tal coisa de errado. Por quê? Porque a oração te traz intimidade. Na oração, a palavra ela parece que pula nos seus olhos, você começa a entender ela de uma forma que você nunca entendeu. Mas por quê? Porque a oração ela é a forma que Deus governa a sua igreja. Ela é a forma de governo, a oração é a forma de governo da sua igreja. E homens que não oram, eles estão se desviando. E um pastor que não ora, Renata, ele já está desviado. Verdade. Você sabe que é muito interessante? Olha para você ver. Você aceitaria um pastor que não ora para te pastorear? Não. Eu também não. Ninguém aqui aceitaria. Não. Mas olha para você ver. Nós não aceitamos um pastor que não ora para nos pastorear. Mas nós não oramos. A cobrança é do outro, a cobrança nunca é de nós. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, existem milhares de pessoas que não oram
mas não aceitam um pastor que não ora para cuidar deles. Mas por que eu estou falando isso? Aí você olha dentro de uma igreja, um dos ministérios menores é o de oração. É o de oração. Porque as pessoas elas não querem ir na oração. Não querem. Oração virou tabu. Não querem ir. Você entende? E nós não estamos clamando. Só que Jesus ele se retirava para clamar. Aí o que acontece? Por que eu estou falando assim? Nós não aceitamos pastores que não oram para nos pastorear. Só que o pastor é só para te direcionar. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem que orar. A sua salvação não depende do seu pastor, sua salvação depende de você. A sua intimidade não depende do seu pastor, depende de você. O seu pastor tem que ser sim a referência. Ele tem que ser sim. Tem que ser a referência da sua igreja. O seu pastor tem que ser a maior referência da sua igreja. Mas a salvação não depende dele. Não. A salvação é você e Deus. E é uma coisa tão interessante, nós estamos tão sem referência, nós estamos tão sem referências, que se eu pedir uma referência, nós tivéssemos uma roda aqui, ou perguntasse para o pessoal que está nos assistindo, me fala um pastor que é uma referência para você, sabe de quem nós falaríamos? Nós falaríamos de pessoas que estão a 2, 3, 4 mil quilômetros daqui. Pessoas que estão estão em outros estados, mas a nossa referência tem que estar aqui. Renata, quando o seu filho, o Pedro, quando ele fala uma referência de um homem, de uma mulher de Deus, ele tem que falar assim, ó, o Ricardo e a Renata. Eles são minha referência de homem de Deus. Sim. Você entende? E um pastor é uma referência. A referência é o meu pastor, o que no caso é o pastor Fábio. Uhum. Mas aí, quem que é a sua referência? A minha referência é o Luiz Hermínio. Não que ele não seja. Sim. Mas você está entendendo como nós estamos perdendo a referência? E nós estamos se abrindo com pessoas que nós não conhecemos, porque nós não temos referência. Então o Senhor ele tem nos chamado a ser referência esses dias. Sim. E se nós formos referência, as pessoas vão se abrir. Sabe o que é mais interessante? É que uma chama, você não precisa olhar para ela e anunciar que é uma chama. Quando uma chama se acende, todo mundo reconhece que é uma chama. Você não precisa falar para os outros que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Uhum. Porque se você for uma mulher de Deus, as pessoas vão reconhecer que você é uma mulher e um homem de Deus. É verdade. Porque uma chama, ela chama a atenção de qualquer um. Ela chama qualquer um. Quando Moisés viu a sarça ardendo, ela pegando fogo, o que chamou a atenção dele é porque a sarça estava pegando fogo. Sim. Nenhum momento Deus chamou ele de outra forma. Olha, eu estou pegando fogo. Quando ele chegou perto, eu sou o Senhor, Moisés. Só que agora nós estamos agindo por aparências. E por agir por aparências, nós não queremos mudar de vida, nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados, nós não queremos abandonar o pecado, nós não estamos a fim de muitas vezes parar tudo aquilo que nós estamos fazendo para resolver um problema. Sim. E nisso tudo nós estamos perdendo nosso casamento, nós estamos perdendo nossos filhos, nós estamos perdendo nossa empresa, mas mais do que isso, nós estamos perdendo o nosso Senhor. O nosso bondoso Senhor está sendo perdido. É verdade. Porque nós estamos vivendo uma vida mentirosa. Então, Renata, a cultura dos céus hoje é uma cultura de revelação. Mas a revelação só vem pela oração. E na oração nós precisamos falar a verdade. Quem eu sou? Uhum. Olha para você ver que interessante. Jesus ele chega diante de Pedro e fala 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas. E quando você vai para o grego, a tradução eu não vou lembrar muito bem certinho, mas ele está fazendo 2 ou 3 perguntas para Pedro se tu me amas. Porque no grego ele tem outros sentidos o amor. Então ali existe o amor fraternal, o amor de irmão, tem o amor que é o amor sexual, e existe o amor ágape, né? Que eu não vou lembrar dos outros. É o filéu, né? Filéus. A ágape. Isso. E se eu não tiver nada, é o filéus que ele usa, né? Ó, Jesus, eu te amo como um irmão. E Jesus pergunta para ele assim: tu me amas, Pedro? Não, eu te amo como irmão. Mas Jesus, ele não estava perguntando para Pedro para saber se ele amava. Jesus queria saber qual era o nível de amor de Pedro. Era o nível de amor que Jesus queria saber. Só que, em qual sentido? Ele queria falar assim, ó, Pedro, qual é o nível do seu amor por mim? Porque quando eu anunciei o traidor, quando nós estávamos na mesa, na última ceia, eu anunciei o traidor, você falou que morreria por mim. Só que agora você acabou de me negar 3 vezes e estava indo voltar a pescar. Isso não é um amor que condiz com o que você falou para mim. É o amor da boca para fora, né? Sim. E Pedro achava que amava.
E Pedro descobriu que não amava. No entanto, Pedro se entristeceu pela Sim. pergunta, porque ele percebeu, Sim. olha, o amor que eu estou dando a Jesus não condiz Não com é o que eu o que estou eu tô falando. Não é. Só que quando você vai para o amor ágape, que a gente vai falar assim, o amor de Deus, existe algo mais profundo nesse amor, que é amor sacrificial. Então, qual é o amor que Deus espera de nós? Sabe qual é o amor que Deus esperava de Pedro? É um amor sacrificial. Eu estou aqui, eu vou me sacrificar por você, Jesus. Uhum. Então, qual que é o amor que Jesus está esperando de nós? Um amor sacrificial, um amor ágape, um amor de Deus. E vamos falar a verdade? Ninguém nunca amou mais o mundo que o próprio Deus. A terra clamou por socorro. É verdade. Deus enviou o próprio Filho. A terra pediu por restauração. Deus enviou o próprio Filho, colocou ele numa cruz. Para que hoje eu, você e você que está nos assistindo, pudéssemos entender quem ele é. Pudéssemos encontrar com ele, pudéssemos ter uma revelação. E mais do que isso, Renata, como pode uma pessoa salva? Como pode uma pessoa salva ir morar no céu, ir morar com o Senhor, né? Não quero entrar no lugar de escatologia aqui, porque não é o assunto. Mas ir morar junto com o Senhor sem nunca ter falado com ele. Sem nunca ter tido uma revelação com ele. Você entende? Quando nós chegarmos diante do nosso Deus, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, ou nós vemos ele descendo, porque alguns dizem que é um piscar de olhos, mas a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará, então eu creio nisso, que toda a terra verá o Senhor descendo, toda a terra verá a glória do nosso Deus. Amém. Eu e você, nós vamos olhar e falar assim, ele é grande. Agora, tem pessoas que se verem ele sem nunca ter tido um relacionamento com ele, vão olhar e vão falar, quem é esse? Eu não vou olhar quem é esse, eu vou falar como ele é grande. Ele é mais lindo do que eu imaginei. Ele é maior, mais maravilhoso. Mas por quê? Porque eu já tive uma intimidade. O Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, que nós estamos sendo arrebatados. Nós estamos tão sendo arrebatados que quando Jesus voltar, ele vai levar só a carcaça, porque o restante já está lá com ele. É verdade. É verdade. Como que você quer morar com alguém que você não conhece? Como eu tenho uma revelação se eu não tenho uma libertação? Você nem? Então, se hoje você precisa de uma libertação, meu irmão, você precisa de uma libertação, você precisa de uma revelação. Porque a revelação vai te trazer uma libertação. Sim. E a revelação ela vai te mostrar quem você é. Porque a maior parte dos seus problemas não é nem a questão do seu vício, é a questão que você descobriu quem você é. Porque você descobrisse quem você é, você abandonaria isso. E aí hoje você faz esse trabalho com os jovens. Sim. Hoje, Renata, nós cuidamos de jovens, nós temos 2 reuniões de jovens na semana. Na sexta e no sábado é dos jovens. Na sexta é a mesa dos jovens, onde nós sentamos. Além disso, a semana inteira é lotada de jovens em casa. É tão lotado de jovens que segunda é minha folga. Aí na segunda meu pastor teve que me proibir de receber gente lá em casa. Para poder descansar. Mas literalmente ele me proibiu. E eu, que senão eu recebo. E aí se eu receber, minha esposa liga pra ele ainda. Vamos ficar um ali, ó. E eu vou pro escritório. Bruno, vem cá. Mas porque eu tenho um pastor, graças a Deus. Meu pastor é uma benção. Eu falo assim, né? Às vezes passa a impressão que meu pastor é mau, é ruim. Pelo contrário, meu pastor é uma benção. Amor, né? É amor. É amor pela Ele sua família, me corrige, ele me ama, ele chama minha atenção. Sim. Porque eu tenho um pastor. E graças a Deus hoje eu posso sentar aqui para falar isso para você, porque Deus colocou um pastor na minha vida. Mas hoje eu tenho um trabalho com jovens, né? Eu falo sobre pornografia, converso, logicamente com as meninas, dentro daquilo que eu posso falar, eu converso. Sim. Hoje, graças a Deus, nós temos testemunhos de meninas que foram viciadas em pornografia e estão libertas, de meninos que foram viciados em pornografia e estão libertos, além de muitas coisas, né? Na questão de oração, nós começamos um movimento de oração dentro da Casa Ágape através dos jovens. E hoje isso está sendo levado para a igreja. Então nós estamos tendo um avivamento em oração dentro da Casa Ágape. Né? Antes do culto nós temos 1 hora de intercessão antes do culto. Então os jovens eles vão para frente. Mas antes disso nós começamos no sábado, nós começamos no culto de jovens. Nós começamos ali a orar, clamar pelo Senhor. E o que é intercessão? Muitas vezes a pessoa não entende o que é intercessão. Intercessão não é um ministério. A palavra é um ministério. Existe um ministério da palavra. A intercessão, a oração não é um ministério. O ministério da palavra é para poucos, Senhor. Infelizmente é para poucos o ministério da palavra. Mas a oração é para todos. A intercessão é para todos. Você precisa interceder, você precisa orar pela sua casa. E o que é intercessão? A gente
teve uma confusão nesse meio tempo entre batalha espiritual e intercessão. Então a gente vai por oração, começa uma guerra ali com demônios, mas isso não é intercessão. Intercessão é você levar alguém até Deus. Sim. Então na intercessão você vai orar pelo fraco, pelo oprimido. Você vai ver ali em Tiago, você vai falar ali, ó, aqueles que estão sofrendo, ore por eles, aqueles que estão doentes, leve ao presbítero para que ele unja. Então isso é intercessão, é orar por pessoas necessitadas, orar pela cidade. E isso é obrigação, isso é nossa obrigação como cristão. A obrigação do cristão é orar. Então, nós começamos um movimento de oração e isso tem estendido sobre toda a igreja. Né? Porque meu pastor tem pregado muito sobre isso, né? Sobre o secreto, sobre você entrar no quarto, fechar sua porta. Porque quando eu vou para a igreja, eu estou indo para cultuar junto com você. Mas o meu culto começou em casa. Só eu e o Senhor. Sim. É lá que começa. Mas infelizmente nós temos pessoas que não entenderam isso. Eles estão indo na igreja para. Eles estão indo na igreja, eles pensam, eles cantam uma música, eles dão glória a Deus e eles pensam que aquilo foi um tempo de oração. Na verdade não foi. Né? E é até triste falar, mas nós estamos num tempo onde as pessoas elas não estão indo mais na igreja para cultuar o Senhor, elas estão indo para receber uma palavra. Verdade. Ou para um show. Ou para um show. Né? Mas o nosso culto começa em casa, Renato. Né? É no seu secreto que você pode se despir, que você pode mostrar quem você é, onde você pode pedir por ajuda, onde você pode colocar de verdade a verdadeira pessoa que está ali, aquilo que ninguém está vendo. Né? E graças a Deus nós temos visto milagres, nós temos visto transformação, nós temos visto resposta de Deus, sabe? Nós tivemos jovens incendiados pela palavra do Senhor. Jovem que na hora que eu olho eu falo assim, eu quero se queimar nesses caras aí, eu quero ser cheio do Espírito Santo igual essas pessoas. Porque são jovens que estão entendendo que eles vão. São jovens que estão entendendo que serão referência no serviço, no casamento, na casa. E graças a Deus, existe uma cultura de oração hoje vindo sobre essa nação. E nós estamos voltando a isso, né? Que bênção, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Bruno. Glória a Deus. Que bênção de testemunho seu. Amém. Porque é algo assim que realmente, como nós falamos, né? É um tabu. Sim. É algo que as pessoas que nem imaginam, acho que nem imaginavam que ia trazer para um podcast, né? Porque tem essa coisa aí mística aí, vou ter que desmistificar isso daí, né? E glória a Deus pela tua vida, que Deus continue usando você. Amém. Nossa, cada dia mais, que seja uma chama que não se apaga. Amém. Uma chama que não se apaga, em nome de Jesus. Amém. E você, claro, você hoje, olhando para o Bruno lá atrás, quem que era o Bruno lá atrás? Quem que é o Bruno hoje? O Bruno lá atrás era um Bruno sem paternidade, alguém triste, com depressão, alguém que achava que sabia amar a Deus, alguém que achava que tinha conhecido a Deus, né? Por muito tempo me enfiei na teologia ali, fiquei ali, não, coloquei Deus dentro de uma caixa, achei que Deus era só aquilo, até onde eu podia direcionar ele. Alguém que era triste, solitário, né? Mas hoje pecador, mas hoje eu fui alcançado pela graça. Glória a Deus. A graça de Deus me alcançou. Né? Como a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma família abençoada, tenho uma empresa, tenho um ministério, né? Tenho um pastor, tenho jovens, né? que eu amo mesmo, amo cuidar desses jovens, né? Amo cada um deles. E você se vê neles, né, Bruno? Sim, eu amo. Você vê neles. Eu amo servir, eu amo ter eles em casa, eu amo cuidar deles, eu amo sair de casa. É cansativo, se eu falar pra você que não é cansativo. O único dia que eu fico em casa, que eu tenho assim um dia mesmo, é na segunda-feira à noite, porque o restante eu sou apaixonado pelo que eu faço. Jesus, ele me encontrou, ele me deu um destino, ele me deu um propósito. E hoje eu não preciso andar mais por necessidade. Hoje eu caminho visando o reino. Hoje o meu propósito é fazer com que o reino permaneça. Glória a Deus. Glória a Deus. Então faz uma oração para a gente encerrar. Ora por essas pessoas que passam pelo mesmo, né, pela mesma luta. Né? Vamos interceder por essas pessoas. Amém? Você que está nos assistindo, talvez você
você foi pego talvez por uma dessas palavras, talvez você entendeu esse testemunho, talvez você passe pela mesma coisa que eu passei ou por uma das coisas que eu passei, né? Eu quero falar para você que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E se você voltar a Ele hoje, se você entregar sua vida a Ele, se você reconhecer Ele como o único suficiente Salvador, Ele mudará a sua vida. Amém. Volte a Ele e eu quero falar para você, existe uma revelação de Deus. Talvez você está achando que você já conhece o Senhor, mas eu quero te falar, assim como foi na minha vida, Ele ainda vai se revelar a você. E quando Ele se revelar, Ele vai ter mais coisas a se revelar, mais coisas a se mostrar. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada um que está nos assistindo, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor, que se compareceu desse testemunho. Cada um que foi tocado, Senhor, por essa palavra, Senhor, pelo evangelho pregado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que os viciados sejam curados agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo aquele, Senhor, que está preso, Senhor, dentro de casa, em depressão, todos aqueles, Senhor, que está ouvindo vozes na cabeça agora, Senhor, seja liberto em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo vida, Senhor, sobre essas casas. Eu profetizo transformação sobre essa casa, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa visitar agora, Senhor, tirando toda a depressão, Deus, tirando, Senhor, toda a sentença, Senhor, que Satanás colocou sobre essa casa, Senhor. Pai, que haja liberdade agora, Senhor, que toda cicatriz, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que Satanás prendeu, toda a obra de Satanás, tudo aquilo que não procede do Senhor, Deus, na autoridade do nome de Jesus saia, e que o Senhor, Deus, venha com a plena revelação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dessas mulheres, desses homens, desses jovens, dessas crianças, Senhor. Haja um tempo de referência, que eles encontrem o Senhor, Pai. Que haja fome sobre a casa deles, não de alimento, mas fome de oração, fome da Tua palavra, Senhor. Pois eu sei, Deus, que a Tua palavra diz, Senhor, que aonde houver fome, o Senhor vai vir saciar e o Senhor colocará uma fome maior, Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, que nesses dias, Senhor, esses meus irmãos possam contar do testemunho do Senhor. Pai, nós oramos e profetizamos por posicionamento sobre os casos, que os pais voltem aos filhos, que os filhos voltem aos pais, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, que o Senhor continue abençoando e transformando, em nome de Jesus, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém, Bruno, muito obrigada, viu? Obrigado. Foi uma honra receber você aqui na minha casa, amém. Viu? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida, amém. Muito. Quando você orava, eu vi assim uma prensa da azeitona. Não sei se está passando por essa prensa aí, mas... Já faz um ano, mais ou menos. Eu vi uma prensa esmagando, mas a última prensa dela é o azeite puro. Sim. Então Deus tem grandes coisas para derramar na tua vida, amém. Viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A prensa está aí. E para você... Um grande beijo, muito obrigada pela sua companhia, pelas suas orações. E amanhã eu espero você às 8h15 da manhã, em nome de Jesus, que eu vou contar o testemunho amanhã do casamento do Pedro, que foi tremendo. O casamento dele, Bruno. Do começo ao fim, é só testemunho, desde a preparação até o dia do casamento. Deus fez grandes coisas e amanhã de manhã eu vou compartilhar com vocês. Amém? Um beijão, ficar com Deus e até a próxima. Tchau.